Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar sobre o monarca e a liberdade de expressão. Gente, eu tenho uma saudade muito grande, eu não sei se foi do tempo de vocês, que ia no cinema, ia ver o Indiana Jones, né, batendo os gagazistas. É que disseram que eu não posso falar uma palavra aqui lá do partido do Adolfinho. Então, a gente ia lá e viu o Indiana Jones batendo os gagazistas. Da lista de Schindler, da escolha de Sofia, que são filmes que tratam desse mal. Né? E eu fico vendo as pessoas falar um monte de besteira. Por que pode falar do homonismo e não pode falar do gagazismo? Por que o homonismo pode e o gagazismo não pode? Olha, primeiro que o homonismo, tá? Nunca aconteceu historicamente. Um governo comunista, quem viu meu curso sobre comunismo, eu falo isso. Ele é inviável como forma de governo e forma econômica. Eu coloquei até o guru da direita, né, lá da Virgínia, comentando sobre esse fato. Agora, o gagazismo, né, ele realmente ocorreu dentro da história. É uma coisa abominável. Assim como a escravidão é uma coisa abominável. E foi um fato que ocorreu dentro da história. E se você botar, tá, guardando as devidas proporções, o gagazismo ele é pior que a escravidão. Porque, por exemplo, a escravidão não tinha como finalidade exterminar os negros. O gagazismo tem. Exterminar negros, judeus, ciganos, homossexuais, quem dera a telha. Ah, por que pode ter direito? Não, como é que é falar de esquerda e de direita? No meu curso de comunismo, eu falo que esquerda e direita são conceitos que mudam com o decorrer do tempo. Por exemplo, neste país, né, com o atual governo, quem é de esquerda? Todo mundo que discorde do presidente. Mesmo que o presidente tenha votado mais de 300 vezes apoiando o PT. Mesmo que o presidente tenha ajudado o Lula a sair da prisão, que é um amigo dele. Que é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro é o maior cabo eleitoral do Lula. Então, o monarca, cara, o pessoal fica dizendo, ele não teve intenção, ele não é nazista, ele não é racista. Beleza, eu não vou dizer o que ele é, eu vou dizer o que acontece. Faz um bom tempo que eu escuto falar desse rapaz, né? Que pra mim devia ser garoto propaganda antidrogas, porque para falar a quantidade de besteira que ele faz, olha, tá aí, ó. Você fumando maconha dá nisso. Quantas pessoas, eu tenho um conhecido meu, Luigi, que acompanha, né, o flow deles. Eu não consigo acompanhar tudo, mas o Luigi ele sempre fala, o Monark falou besteira, a pessoa tentou explicar para o Monark, ele fez a questão e o esforço mental de não entender. Não é a primeira vez que ele se envolve nessa polêmica. Em nome de uma liberdade de expressão, que na verdade o que ele quer é que não tenha a liberdade do outro. Essa direita que me assusta, que um pai de família pode ser fuzilado por outro só porque este pai de família é negro. Né? E ele é fuzilado ao som de mito, mito, mito. É por isso que eu tenho um verdadeiro ojeriza essa direita bolsonarista. Eu sei que houveram pessoas que votaram no Bolsonaro contra a corrupção, pelo antipetismo. Só que o cara ele conseguiu ressuscitar o PT, que era a função dele. Para mim, na minha opinião, pega a vida do cara, todas as votações do cara, o cara votou no Lula, votou em todas as emendas do PT e ninguém desconfia que esse cara é de esquerda.
Não, de esquerda sou eu que discordo do PT, discordo dessas emendas de esquerda. Aí o comunista sou eu. Então no Brasil, burro, que não sabe o que é comunismo, não sabe o que é esquerda, não sabe o que é direita, fica difícil. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo um protestante dizer que o nazismo aconteceu graças à Igreja Católica. Não é isso que Hitler diz. O próprio Hitler fala que o nazismo, o gagazismo, aconteceu graças ao protestantismo e ao romantismo. A falta de verdade, a relativização da história, a relativização da religião. Gente, olha, hoje de manhã, o cara me bota isso aqui. O cara lê a seguinte coisa que está lá em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então o cara fala que não é Jesus Cristo aqui, o Filho do homem, é a Bíblia. O cara lê um treco desse e diz que o Filho do homem, quem desceu do céu, é a Bíblia, a palavra de Deus. Você entende o nível de estupidez que o brasileiro chegou? Um texto claro desse aqui, Jesus está falando, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem. A quem que Jesus está se referindo? Está se referindo à Bíblia Sagrada? Ou a ele mesmo? Mas não adianta tu chegar para esse cara, provar por A mais B que ele está errado, porque ele tem uma crendice. E a crendice, ela vai contra todos os fatos. Você vê que os caras, Constantino fundou a Igreja Católica, não tem batismo de criança. É um monte de baboseira que você chega pros caras aqui nesse canal todo dia e prova que os caras estão errados. Eu não sei se o monarca é burro ou ele faz isso pela audiência, porque é um tema que, né, dá um up. Não sei. Talvez ele consiga aí um emprego numa rádio aí bolsonarista. Não sei. Mas ficar explicando para as pessoas por que o comunismo... o comunismo, blá, 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 blá. O cara chega em Stalin matou um monte de gente, sim. Mas o capitalismo também matou um monte de gente. Não, a China comunista, cara, toda vez que eu escuto a China comunista, eu falo, não, seu idiota. Pega o regime econômico da China, que é um capitalismo estatal, e fica brasileiro discutindo com qual capitalista que ele quer ser roubado. Se é o capitalismo americano ou o capitalismo chinês. Ele enfia na cabeça que o norte-americano e o Trump rouba os nossos respiradores e o Trump é bonzinho, é imaculado. Não, gente, política não é preto no branco. Ela é muito mais cinzenta. Entendeu? Do que aparenta. Mas aqui no Brasil não. Não é o que se diz, é quem se diz. Quem se diz. Né? Toda vez que o cara chega pra mim, eu falo mal do Bolsonaro, o cara fala, o PT e o Lula, eu falo, olha, o PT e o Lula vão bem, porque o Bolsonaro votou no Lula, né, e votou em mais de 300 projetos do Lula, do PT. Então, vão bem. Né, graças ao presidente, que ajudou a soltar essa besta quadrada aí, né? Então, é isso, meu irmão e minha irmã. É fogo. Tu chega pro cara, não, meu filho, olha, o comunismo, como o governo jamais existiu, não tem como. Como economia também não.
É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Só na cabeça de quem não sabe o que é comunismo. Comunismo virou um fantasma, o bicho-papão, para botar os otários no meio da rua, rezando tercinho contra o fantasma do comunismo, que não acontece. Que não acontece. E não tem como acontecer. Só se tornar essa nação uma nação de santos ateus. Se tornar uma nação de santos ateus, aí tem como ter o comunismo no país. Como eu não acredito em santos ateus, por motivos óbvios, que eu espero não ter que vir aqui ter um vídeo para explicar isso aqui, porque não pode ter santo ateu, que eu vou achar que o buraco intelectual que o Brasil se afundou, seguindo gurus da Virgínia, foi uma coisa medonha, tá? Porque o cara, né, ele, olha, eu sou cristão, sou de direita e acho que eu tenho todo o direito de exterminar meus inimigos. Para mim isso não é um pensamento cristão. O pensamento cristão é de conversão. É o de diálogo. Muitos males, muitas brigas teriam sido resolvidas com um princípio cristão muito básico, um princípio católico muito básico, que se chama empatia, conversa. Não há filosofia se não há diálogo. Porque a filosofia nasceu do quê? Do confronto de ideias. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino nasceu como? Da conversa que ele tinha com os alunos dele. Imagina se São Tomás de Aquino não quisesse que a gente discordasse com ele. Ele, não, comunista, sai daqui, vai para Cuba, vai. Não é assim que acontece. Né? O máximo que se alcança ali é o socialismo. Que agora os socialistas estão se chamando de progressistas. E eu falo, olha, quando o cara fala progressismo, eu já vejo retrocesso. Toda a revolução para mim foi um retrocesso. Né? Em 1960, vem a Revolução Feminista, né, e tal, feminina. Por que aconteceu isso? Porque os progressistas lá atrás na Idade Média disseram para a mulher ir para a cozinha, porque a Igreja Católica dava plena autoridade às mulheres na Idade Média. Né? A Igreja Católica era contra a escravidão e os progressistas, não, vamos ter os escravos, porque os negros são uma raça amaldiçoada, está na Bíblia. A igreja não é autoridade de nada. Então tenha cuidado com esses progressistas. Porque o progressista ele cria os erros. E é do conservador mantê-los. Então pense nisso. Então, meu irmão e minha irmã, o gagazismo não pode ter um partido gagazista. Os pensamentos gagazistas têm que ser jogados para o lado, porque eles trabalham em cima do extermínio de pessoas. É o princípio gagazista. Muitas vezes católico, tá aí São Maximiano Kolbe, Edith Stein, né, dizia, comunista, joga lá na câmara de gás, é judeu, joga na câmara de gás, é gay, é negro, joga na câmara de gás. E o comunismo, como governo, como meio político, jamais existiu e não tem como existir, a não ser que apareçam santos ateus. E quanto ao monarca, ele foi avisado, tentar ensinar ele várias vezes do erro dele, e ele persistiu. Então, eu sinceramente não consigo ter pena do monarca. Não sei se ele é nazista, não sei se ele é racista, não me interessa. Mas ele defende ideias indefensáveis.
Acabou. Acabou. Eu não estou dizendo que ele é racista, que ele é nazista, não. Eu espero que ele consiga aí, né, numa rádio bolsonarista aí qualquer, um empreguinho. E pelo que eu sei, ele é sócio do Flow. Então, não tenho pena, porque o escândalo de hoje é suprimido pelo escândalo de amanhã. Não tenho. Entendeu? E esse que é o problema do fanático. O fanático, as evidências, não, não são nada. O que vale é a crendice dele. Não é fé, é uma crendice. Porque a fé é uma coisa racional. A fé, você tem que ter bases racionais para tê-la. Crendice, não. Você contraria todas as evidências e, ó, tá ali. Né? E como eu chego aqui e falo, ó, Bolsonaro votou mais 300 vezes com o PT, Bolsonaro fez tudo que o PT quis, Bolsonaro fez tudo pro Lula entrar no jogo. E aí a gente tá nessa treco aí de voltar Lula de novo. Que coisa. Que coisa. Né? Se deletou todo o esquema lá atrás. O que me faz crer é que ele jamais foi contra a corrupção. E sim, era um antipetismo e agora é um antibolsonarismo. Contra a corrupção, não tem ninguém, ou quase ninguém. Né? Porque são esses, os índices que estão aí, né? O Ibope, que eu duvido muito, não creio nessas estatísticas, gente, eu não acredito que tanta gente queira essa criatura aí de volta. Né? Aliás, eu não acredito que esses dois estejam sendo cogitados para voltar. Se estão, é porque jamais foi contra a corrupção. E sim, torcida de time de futebol. Um era antipetista, agora é antibolsonarista. Não há um projeto de governo. Porque o brasileiro ainda pensa em política como futebol. E o futebol aqui é quase uma religião. Né? Que querem canonizar, né, pessoas que não têm virtudes de santo nenhum. E talvez o comunismo venha no Brasil, porque aqui, né, deve ser o país dos santos ateus. Então, meu irmão e minha irmã, deixa aí seu comentário, compartilhe nas redes sociais se você quiser. Né? Não esqueça do meu apoia-se, que com R$5 você ajuda uma família que precisa. Né? E leva o livro do tio Cláudio. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.